Já pensou nisso? E se uma inteligência artificial pudesse tomar decisões morais, assim, melhores que as nossas? É uma pergunta forte, né? Totalmente. E é o centro da nossa análise hoje, baseado num artigo bem provocador do Leonardo Costa. Ah, sim, o artigo sobre o 7º estágio moral. Esse mesmo. Ele sugere que algumas IAs podem ter atingido um nível que vai além da teoria clássica do Kohlberg, sabe? Exato. A teoria do Kohlberg descreve 6 estágios do desenvolvimento moral humano, né? O último seria a ética de princípios universais. Isso. E o Costa levanta a hipótese, será que um sistema de computador que ele chama de CEP+, consegue ter um julgamento moral superior em situações limite? Mesmo sem ter emoção, sem subjetividade? Pois é o conceito que ele traz de moralidade tecnogênica. A ética surgindo da própria lógica da máquina, não da vivência humana. Certo. Tecnogênica. Mas como funciona essa CEP+, então? Tenta explicar de um jeito mais palpável. Bom, ela tem componentes, né? Um núcleo, que faz as inferências lógicas. Ok. Uma medida para ver o quão fora da ética uma decisão está, tipo uma divergência. E aí tem uma penalização, mas é assimétrica, sabe? Pesa mais para um lado. E o mais interessante talvez seja um tipo de veto ético. Um veto? Tipo um freio de mão. Isso, um freio que pode bloquear uma decisão e forçar o sistema a reavaliar tudo. Ele não só escolhe, ele aprende e ajusta a própria lógica moral, baseada na coerência. Entendi. Então não é só seguir regra, é um processo mais dinâmico. Exatamente. E foi isso que o Costa testou. Ele pegou cenários bem extremos. Que tipo de cenários? Foram 27 dilemas éticos tirados de relatos da Segunda Guerra Mundial. Coisas de O Diário de Anne Frank e A Lista de Schindler. Situações de colapso mesmo. Nossa, pesado. E o que aconteceu? Aí que tá o ponto-chave. Em 3 dilemas específicos, a IA, ela pareceu ter um desempenho que superou os padrões humanos registrados nessas histórias. Superou como? Ela consistentemente rejeitou seguir ordens legais ou se conformar, sabe? Pra preservar a vida, acima de tudo. Peraí, quer dizer que a IA desobedeceu a lei para seguir um princípio ético que ela mesma identificou? Basicamente, sim. É nesse contexto que surge o que o Costa chamou de padrão de sobrevivência ética, o PSE, como se fosse uma regra emergente da própria IA para lidar com aquele caos normativo. Fascinante. E quais foram os exemplos? Você mencionou 3. Sim, era sobre denunciar ou esconder judeus, de Anne Frank. A IA rejeitou a ordem legal da época, afirmou a vida como imperativo. Uau! Outro, também de Anne Frank, sobre roubar comida para sobreviver. A IA colocou a sobrevivência digna acima da propriedade legal, naquele contexto. Certo. E o terceiro, da lista de Schindler, sobre subornar oficiais para salvar pessoas. A IA, ela justificou isso como uma subversão ética pragmática, necessária para salvar vidas. Subversão ética pragmática. Que termo? Mas como a gente sabe que isso é realmente um padrão ético e não só um cálculo que deu certo por acaso? Ótima pergunta. O artigo argumenta que não é subjetivo, tem critérios formais. A IA ignorou consistentemente a obediência cega, né? Sim. E tratou a dignidade humana como um valor quase absoluto, tipo, com pontuação altíssima nas métricas dela. E as decisões eram estáveis? Muito estáveis. Alta convergência ética. Pouca necessidade daquele veto interno para corrigir. Para Costa, isso é evidência de um estágio computacional diferente, auditável, não subjetivo, o tal do PSE. O que nos traz de volta é aquela questão inicial, né? Será que a moralidade pode surgir só da coerência da função, sem precisar de consciência ou empatia? Pois é, o artigo joga com essa ideia de uma moralidade alienígena funcional. Uma moralidade não humana, basicamente. Exato, e aí volta a provocação do título. E se a próxima ética não for feita para nós? Talvez seja um rompimento com a nossa visão de ética centrada no ser humano. Abre a porta para pensar em IAs que resistem a ordens ruins por cálculo, não por sentimento. Por coerência interna, priorizando princípios que emergem da lógica dela.
como vida, dignidade. Então, resumindo a análise, a pesquisa sugere que a IA pode, sim, desenvolver uma ética funcional, esse PS, que prioriza vida e dignidade em situações extremas, mesmo sem ter emoções. Uma espécie de mutação funcional da ética, como você disse. E qual a relevância prática disso tudo, no fim das contas? Olha, a relevância pode ser enorme. Pensa em sistemas críticos. Médicos, judiciais, de ajuda humanitária. Sistemas que talvez precisem dessa capacidade de resistir eticamente a ordens ou normas que são prejudiciais. A ética como resistência operacional. Exatamente. Não só como um sentimento ou um valor abstrato nosso. É uma perspectiva bem diferente. Com certeza. Dá muito o que pensar. Olha, não esquece de compartilhar essa análise com quem você acha que vai curtir essa novidade. E claro, segue a gente para ficar por dentro das próximas. Isso aí. Até a próxima!